com o doutor Edmilson, ele disse, olha, o Júnior Viçosa está muito inteiro. Ele não está aquele jogador 100% para vir para o jogo, assim, fisicamente, mas ele quer, ele tá bem, tá preparado, 100% não, lógico. 90 minutos. Exatamente, os 90 minutos pode ser que ele realmente não segure os 90 minutos, mas realmente ele está bem. Então, realmente, a gente conversou ontem, bastidores por aqui, o Júnior Viçosa, por isso essa informação do Eduardo Cardel trazendo agora, né, Eduardo? Até eu não estava na hora que o doutor Edmilson falou isso ontem, que Levante, você não estava aqui ontem, estava entregue o DM, e até nós estávamos conversando depois, até disse assim, rapaz, bem, lógico que ele tá, porque ele tá querendo, mas, assim, eu não consigo, posso, assim, quem sou eu para falar sobre isso, mas eu não consigo entender como uma pessoa tá 100%, assim, bem para começar, para ser o cara, se você tem dias que você não treine, dias que você voltou a treinar e dias que você não joga uma partida oficial. Você, no mínimo, sente as questões técnicas e físicas. Mas, enfim, eu não sou especialista. Até eu tinha falado sobre a questão do questionamento de mais 30 dias para fisicamente ele chegar a um alto nível, né? Mas assim... Mas aí ele realmente falou, ele disse, olha... mas se o departamento médico do físico, ele tá bem. Está afirmando que o jogador está bem... Clinicamente, não tem clinicamente, não tem restrição nenhuma. Mas a discussão não é essa, Clevânia, é questão médica. Clinicamente, o Júnior Viçosa não tem restrição nenhuma mais, está muito bem, inclusive. A questão até porque o médico, ele não escala. Exatamente. O médico, ele não escala. Ele libera o jogador. Agora, quem escala é a parte física junto com o treinador que vai decidir. A parte médica diz, não, você pode estar tranquilo que o jogador está muito bem, não tem mais nada em relação à contusão. Aí agora o segundo passo é a parte física. E o terceiro é a decisão do treinador de escalar. Nesse quesito, a gente precisa também distinguir o que é a parte clínica, e lógico, nós não somos especialistas, mas dá para distinguir a parte clínica da parte física. A clínica é justamente as dores que o Júnior estava estava jogando por conta do problema no joelho, por conta da problema do pé, do calo também, que tem um problema sério no calo, na sola do pé, inclusive. O outro problema também muscular que ele teve naquele jogo contra o Coruripe, a parte física é do condicionamento. Do condicionamento, aí eu posso até falar, 100% ele não vai estar. O 100% do jogador e de qualquer atleta vem com jogo. O jogador ele só adquire o 100% de ritmo jogando. Ele não está jogando. Ele pode ir para o jogo para melhorar o condicionamento físico, tendo essa parte clínica liberada. E aí, quem escala é o Rodrigo Fonseca, se for o Júnior Viçosa para iniciar o jogo. O que eu vejo com essa escalação do Júnior, que para mim, mais uma vez, isso é meu ponto de vista, é precoce. Eu também penso assim. Ele poderia André, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Já lhe interrompendo, não quero interromper. O Júnior, eu vou repetir isso porque algumas pessoas escutam as coisas e interpretam diferentes. O Júnior, ninguém está discutindo a qualidade técnica do Júnior Viçosa. O Júnior é um baita de um jogador. O Júnior bem, não tem outro 9 na Série D que seja igual a ele. Ele é único, ponto. Na minha visão, ele é o cara. Agora, ele bem fisicamente e bem tecnicamente. Eu particularmente, eu não gosto e não comungo, não concordo de você escalar um jogador meia boca. Para mim, o jogador tem que estar 100%. Era justamente o que eu ia falar. E eu falo... Desde de quando ele machucou, que ele voltou. O Júnior 100%, aí é chover no molhado falar mais uma vez. Ele 100%, a qualidade dele é indiscutível. Não tem como. Ele 100%, ele é o melhor camisa 9 que tem no elenco do Ásia, um dos melhores da Série D. Só que ele não tá 100%. E aí, quando ele vai para um jogo de estreia contra um Sergipe, que é complicado pra caramba jogar lá, sabendo que ele não tem as condições totais de jogar 90 minutos, é você saber que vai fazer a substituição. Você já queima uma. É saber só, o Júnior não vai poder jogar o jogo todo. E aí vai do plano do Rodrigo Fonseca, da comissão, a gente está falando aqui de uma suposição. Se for o Júnior Viçosa, e aí eu repito, ele não está 100%. Ele vai readquirir o ritmo de jogo a cada partida. E eu acho muito precoce ele voltar. É aquilo que a gente fala sempre. Nós discutimos sobre o Júnior, sobre a condição física do Júnior, mas toda vez há uma tentativa de velocidade para colocar ele em campo. Eu não colocaria agora. Eu colocaria de forma gradativa.
joga 20 minutos no primeiro jogo, joga mais 30 do segundo, e aí vai até a terceira, quarta rodada para falar assim, não, agora você pode jogar os 90 minutos e contribuir mais com o time. Mas eu vejo de forma precoce novamente, se for o Júnior Viçosa, para iniciar o jogo contra o Sergipe no sábado. Não, sobre essa discussão aí, eu acredito que o Asa teve 2 semanas de trabalho com o Rodrigo Fonseca, depois que encerrou o Campeonato Alagoano, para poder pensar nas opções, nas alternativas que o Asa deve começar essa partida contra o Sergipe. Para mim não vai ser surpresa se ele começar com essas possibilidades que o Cardeal traz nessa partida do próximo sábado, por entender que existe do outro lado também um profissional que tem trabalhado para poder realmente, nesse momento, colocar aquilo que ele entende, que ele enxerga que há de melhor na equipe do Asa. É bem verdade que quando se fala desse período em atuar, né, de atuações e essas interrupções que o Júnior Viçosa teve, todos nós aqui, acredito que é unanimidade da nossa equipe, que nós, quando se fala de Júnior Viçosa, ficamos na dúvida sobre o que vai ser desse rendimento dele, se ele vai ter um rendimento comprometido ou se nessa estratégia adotada pelo técnico Rodrigo Fonseca, o Asa vai conseguir também adaptar um modelo de jogo que possa ser tão positivo e tão para beneficiar o desempenho do Júnior Viçosa, para poder fazer uma mudança no decorrer do jogo, de repente trazendo um outro atleta como o João Cabral, enfim, o próprio Anderson Feijão, para o decorrer da partida, dependendo das circunstâncias do jogo. Mas se é para colocar num momento como esse um jogador que tem apresentado um rendimento positivo nos treinamentos, não sou eu que estou dizendo isso, antes que se coloque também palavras em minha boca, mas o próprio Eduardo Cardeal, ele trouxe aqui na semana passada que tinha escutado, através das fontes que ele tem no ar, que o Júnior Viçosa estava bem nos treinamentos. Então, se ele está bem nos treinamentos, se ele está buscando, por exemplo, esse espaço por direito, e eu já pensei dessa mesma maneira, como já foi colocado em outras oportunidades aqui a discussão Júnior Viçosa no programa, de que existe de fato um clamor muito grande, né? Um coro muito grande para que ele possa queimar algumas etapas e de repente nessa queima de etapas ele possa até se colocar em risco numa situação como essa e comprometer a instituição Asa também, porque quando não conta com o Júnior Viçosa, de repente o Asa paga todos os compromissos trabalhistas com um profissional que não está rendendo dentro de campo, não está fazendo aquilo dentro de campo que é necessário. Mas eu vejo que o técnico Rodrigo Fonseca, nesse momento, ele tem autonomia suficiente para poder colocar aquilo que ele tem de melhor. Essa dúvida, para mim, do Jean Pieter, para mim, é o que mais me surpreende nesse setor de defesa, mas talvez o Jean Pieter também, nos treinamentos, esteja atendendo no modelo de jogo que o técnico Rodrigo Fonseca está adotando, uma reação muito boa, esteja tendo uma reação muito boa para aquilo que o Asa precisa. Então, sincero e honestamente, senhores, em contexto, até sábado não estarei surpreso com alguma situação que possa ser colocada pelo técnico Rodrigo Fonseca, até porque ele teve 2 semanas para trabalhar, conclusões já tiradas diante de situações que ele já pôde contar no Campeonato Alagoano, na Copa Alagoas, e outras que ele não pôde contar, mas que de repente, com a proximidade da Série D, o jogador ele pode muito bem chegar e ter dado uma reviravolta também na fase dele e conquistar o espaço dele com méritos para poder assumir essa titularidade. Eu prefiro ver aquilo que vai acontecer no próximo sábado para poder tecer, por exemplo, algum tipo de situação, mas confesso que também tenho o mesmo receio que todos vocês têm a respeito da questão do Júnior Viçosa em relação a ritmo de jogo para a partida do próximo sábado contra o Sergipe lá em Aracaju. Eu confio plenamente na fonte, porque até hoje, e aí vocês vão entender por que eu vou dizer isso, eu confio plenamente na fonte, porque até hoje nunca, absolutamente nunca me passou uma informação errada. Porque, inclusive, as informações são confirmadas posteriormente pelo Asa. Então, assim, a fonte que me passa as informações sempre me passa a informação correta e depois o Asa vai e confirma, chegada de jogador, uma coisa ou outra. Ponto. Eu confio plenamente na fonte que me passou essa informação hoje no meio da tarde. Agora, não é desmerecendo... Boa, desse jeito, ou é o treinador ou é o presidente. Não é desmerecendo a fonte. Não é desmerecendo a fonte. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas, eu ainda não acredito. Veja bem, na questão... E aí eu vou com o Viderlan. A que mais me surpreende é a questão do miolo da zaga. O Jean Pieter.
Eu ainda não acredito. Eu ainda não acredito e eu vou dizer o porquê. Não estou dizendo que ele é mau jogador. Eu estou dizendo que eu não acredito porque o cara, para essa posição, e aí por dois motivos, eu já citei isso aqui. Porque é o único zagueiro canhoto que o Asa tem no elenco, só é ele, o Ítalo Rogério. O Asa pode até ter um que seja ambidestro, mas canhoto só ele, o Ítalo Rogério, de ofício. E sem contar que todo mundo sabe que quem trabalha na bola tem os seus de sua confiança. E o Ítalo Rogério, ele é um cara que o Rodrigo Fonseca confia. Só que o Rodrigo Fonseca falou ontem. O Rodrigo falou, ele falou ontem aqui, viu? O Jean-Peter já está aqui no Asa há mais tempo. Pronto, foi exatamente isso que ele falou. O Rogério falou e todo mundo falou aqui, todo mundo ouviu. Eu não sei se foi um jogo ou dois. Ele não queria queimar ninguém, né? Eu não sei se eu fiz um jogo ou dois com o Jean-Peter jogando na Copa Lagoas. Ele é muito bom jogador, na Copa Lagoas. E eu disse aqui, não sei se era o Viderlan que estava comigo comentando no dia, ou era o Moraes, não lembro dos dois quem era. E eu disse, esse Jean-Peter não se surpreenda se no Campeonato Brasileiro ele assumir a titularidade. Achei um zagueiro muito seguro. Muito seguro. Então, se ele assume... O meu receio é o mesmo que eu disse pro Júnior, Clevano. Se ele assume essa titularidade... pela pouca minutagem. Mas aí você observa, por exemplo... a pouca minutagem. O treinador está treinando desde o final do Campeonato Alagoano, que ele vem trabalhando essa equipe para estrear no Campeonato Brasileiro. Eu sei, mas aí... Eu creio, sabe, Eduardo, que pela competência do Fonsecão, acredito que ele vai escolher para essa partida o que ele tem de melhor. Sim. Agora, o único receio que eu tenho em relação a essa formação que o Cardeal trouxe agora, essa possível formação, é se o Júnior Viçosa vai estar bem para jogar os 90 minutos. Acredito que se ele não estiver bem para jogar os 90 minutos, acredito que não. Eu entendo não ser interessante começar com ele e colocar ele no decorrer do jogo. Não chegou no tempo. Mas isso pode ser estratégia, né, Clevante? Também pode ser. Tem clubes que adotam estratégia para não dar o atleta no segundo tempo. Para não dar margem para o adversário. Tem outros que têm a estratégia de colocar no primeiro tempo. Agora, nessa situação, independente de estratégia, para nós aqui, não é também para ser visto dessa maneira também como uma surpresa. E aí, claro, é um ponto de vista meu. Sei que o senhor também tem um ponto de vista de vocês e isso é uma situação que eu respeito. Mas quando eu vejo as informações anteriores, porque eu vou montando um quebra-cabeça, se eu vejo informações anteriores que dizem que integrantes da nossa equipe, que o jogador está treinando bem, que está realmente bem nos treinamentos, e que de repente, se o técnico estiver fazendo isso, aí queima aquela ideia do bom senso. Ele está fazendo o quê? O que é certo, meritocracia. Está dando a oportunidade para quem está bem naquele momento. É por isso que eu respeito uma semana, 2 de treinamento, porque de repente, como nós não estamos vendo treinamento nenhum, de repente o cara está jogando bem lá, e longe dos nossos olhos, o que chega são só informações a conta-gotas. Fulano está treinando bem, mas nós estamos vendo que o cara está treinando bem para ter uma proporção e esses méritos que ele pode ter para assumir a titularidade. Mas em termos de minutagem, isso é uma situação que nós precisamos aqui concordar. Tanto o Jean-Peter como o Júnior Viçosa, eles não têm a minutagem na temporada em relação a outros atletas que estavam sendo escalados, principalmente na final do Campeonato Alagoano. E isso pode ser uma situação muito natural. Se o Asa definir uma estratégia para o jogo, de no decorrer da partida, de repente jogar 60 minutos, 45 do primeiro tempo, mais os acréscimos, mais 15 minutos da segunda etapa e substituir esses atletas. É uma situação muito normal, já vi isso várias vezes no futebol. O Asa não seria, nem tampouco o Rodrigo Fonseca, o primeiro nem o último a adotar uma estratégia como essa. Eu já vi outras vezes essa situação, isso seria muito normal. O problema é o Júnior Viçosa, das vezes que entrou, e principalmente quando está nesse processo de transição e que de fato já pega jogos oficiais, nesses últimos momentos de experiência que nós estamos vivendo e tendo a oportunidade de acompanhar a equipe do Asa, o Asa saiu muito mais no prejuízo e o próprio Júnior Viçosa saiu muito mais no prejuízo, porque passou realmente por uma queima de processo por outras lesões e acabou ali prejudicando um planejamento sequencial do Asa em pelo, atuando em jogos importantes, como por exemplo a final do Campeonato Alagoano. Todo torcedor gostaria de ter, principalmente todo torcedor que eu falo do Asa, gostaria de ver o Júnior Viçosa bem voando no jogo contra o CRB, porque ia ser pau a pau com o Anselmo Ramon, sem nenhum tipo de receio.
Se o torcedor do CRB confia no Anselmo Ramon, Júnior Viçosa bem voando, seria pau a pau para uma decisão do campeonato. Então, se o Júnior se preparou para esse momento de uma estreia da Série D do Campeonato Brasileiro, volto a dizer, não vejo como surpresa se ele for escolhido pelo técnico Rodrigo Fonseca para o jogo de sábado começar jogando, porque o Rodrigo tenho certeza que está trabalhando durante essas 2 semanas e não seria irresponsável a tal ponto a colocar um jogador, por exemplo, que não tivesse condições de estar jogando entre os 11 da equipe do Asa. Isso daí eu não vejo, sincero e honestamente. Não até é porque uma crítica. E quero deixar claro, viu, Cardel, aqui, sim. só para poder passar para vocês aí. Quero deixar claro, já disse isso outras vezes, eu nunca faço isso, nunca faço nem nunca fiz. Mas torço para que o trabalho do Rodrigo Fonseca dê certo. Torço bastante que as convicções dele sejam convicções assertivas e que o Asa passe a ser realmente esse time competitivo que o torcedor espera na Série D. Porque o torcedor do Asa, volta a dizer, não quer outra coisa não. O torcedor quer o acesso. E pela humildade que ele tem, pela decência que ele tem se mostrado, eu torço bastante para que o trabalho dele passe a dar certo na equipe do Asa, dessas escolhas que ele tenha feito. Pela coerência e pelo respeito que eu tenho a esse profissional. Pode ter certeza disso.